Seguimos aqui, minha gente. Olha, a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o atropelamento que matou Noah Miguel, de 8 aninhos, gente, em julho, aqui em Uberlândia. A gente mostrou esse caso para você à época. O Lucas de Carvalho tem detalhes sobre a conclusão desse inquérito policial. E aí, Lucas, diga lá, o que a polícia concluiu? Esse motorista que fugiu do local e tudo que a gente falou aqui no Cidade, não tinha nem habilitação para conduzir essa van. O que a polícia concluiu? Lúcio, a polícia concluiu no inquérito dela que esse motorista, ele vai ser indiciado por homicídio culposo. Quem assiste o CA já está até acostumado com essa informação, mas para quem está chegando agora, para quem não tem tanta familiarização com esses termos policiais, o homicídio culposo é aquele onde não há intenção de matar, é o famoso acidente, né, Lúcio? Porque quando a gente fala, quando há intenção, a gente fala de homicídio, assassinato, é o outro tipo de homicídio que é o doloso, né, quando há dolo. Esse realmente foi o culposo. Mas vamos recapitular um pouquinho, lembrar para o telespectador que caso é esse, para a gente começar. Isso tudo aconteceu no dia 7 de julho, né, mês passado, e tudo tomou muita repercussão, né, Lúcio? Porque depois que o Noah, de 8 anos, foi atropelado lá no Residencial Integração, a informação que chegou pra gente é que esse motorista da van não tinha ficado ali no local e tinha fugido. Aí a gente foi lá para a delegacia de plantão tentar entender um pouco mais o que tinha acontecido e muitas informações chegaram à época, né, Lúcio? Então, chegou pra gente uma informação, por exemplo, de que, na verdade, o Noah estava dentro da van, que esse motorista teria levado ele até em casa e na hora de sair ali, na verdade, teria levado o irmãozinho, né, para casa e na hora de sair o Noah se assustou, entrou na frente do ônibus, acabou sendo atropelado e aí o motorista parece que teria ficado para dar aquele apoio e depois saiu porque tinha outras crianças para levar para casa. Isso foi uma versão que nos foi apresentada lá no dia 7, mas a investigação matou com essa hipótese, não foi isso que aconteceu. Na verdade, o que as investigações apontaram é que o Noah estava com o irmãozinho dele e com a mãe dele na calçada e que na hora que a van foi chegando perto, ele acabou saindo ali, pisou para fora da calçada, pisou na rua e foi violentamente atropelado por essa van, que inclusive, como a gente mencionou, nem tinha ali a procedência para poder levar essas crianças. Além do motorista não ter a habilitação para isso, a van também não estava credenciada para poder fazer esse tipo de transporte. E aí, Lúcio, quando o Noah foi atropelado, ele já caiu de cara, desacordado ali na rua. A batida foi muito violenta, o motorista em momento algum ele ficou, de acordo com o que as investigações apontaram, ele realmente fugiu do local. As pessoas que estavam ali no bairro mesmo, moradores populares ali, como a polícia gosta de identificar, foram quem levaram ali o Noah para a UAI do bairro Morumbi, onde ele chegou a ficar internado, mas infelizmente ele não resistiu a esses ferimentos. E aí, Lúcio, toda a polêmica em cima era com relação principalmente a essa credencial do motorista, né? A carteira de habilitação, que ele era habilitado, mas não para o tipo de transporte que ele estava fazendo. Para quem não sabe, todo mundo que já fez autoescola também já tem esse costume, mas quem está assistindo a gente não tem essa noção também. Toda carteira de habilitação tem um tipo de veículo específico. Para quem dirige carros, é a habilitação do tipo B, moto do tipo A. Veículos de transporte de passageiros, por exemplo, já são do tipo D ou E. Então, por exemplo, para transporte escolar, se não me engano, é a habilitação D. E ele não tinha essa habilitação, então ele já estava fazendo ali um transporte indevido dessas pessoas e a van, como eu mencionei anteriormente, também não era regularizada para esse tipo de transporte. Não poderia estar realizando esse transporte de passageiros, quanto mais crianças, né, Lúcio? E aí, para piorar toda essa situação, durante esse inquérito aberto pela Polícia Civil, também foi investigado ali que essa van que foi utilizada por esse homem foi largada, foi despejada ali em um galpão para veículos e outras empresas outras vans dessa mesma empresa também foram encontradas com marcas de sangue, ou seja, pode ser que isso não foi a primeira vez que aconteceu, ou seja, talvez esse motorista ou outros motoristas dessa mesma empresa de transporte escolar já poderiam ter se envolvido em acidentes similares a esse, né, anteriormente. E aí, Lúcio, então a perícia encontrou realmente marcas do atropelamento na parte frontal desse veículo e o laudo da necropsia confirmou que a morte da criança foi de fato causada pelo politraumatismo advindo ali dessa pancada, né, desse atropelamento. Então, como eu mencionei no início do vídeo, reforço mais uma vez, esse motorista foi indiciado por homicídio culposo e provavelmente deve então ter que cumprir pena, né, Lúcio? Tá certo, Lucas. Obrigado pelas informações. À época, nossa equipe apurou aqui do Cidade Alerta que esse motorista, gente, já estava desde outubro, há muito tempo dirigindo a van. Eles alegaram que fazia pouco tempo, pouco mais de uma semana. Mas as pessoas que usavam a van confirmaram ao Cidade Alerta de que ele já dirigia este carro desde algum tempo, há quase 6 meses praticamente, sem ter habilitação. Então, vamos explicar um pouquinho mais para quem está acompanhando o programa. É importante para que as pessoas entendam de fato o que pode acontecer.
homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Aí tem lá o majorado, a gente acha uma palavra muito chique e é difícil para entender, você que está em casa, mas por que majorado? A justiça joga esse termo majorado, no caso porque ele não tinha habilitação e também teria fugido do local. Ele não prestou socorro, embora a defesa dele alegue, não, ele parou, ele estava lá assim, não, nós temos sim pessoas, inclusive a mãe do pequeno Noah, o outro irmãozinho que estava junto, que falam que ele não ficou no local. A investigação também concluiu isso, que esse motorista não prestou socorro. Por isso que o homicídio doloso, ali no caso, conforme a gente está trazendo aqui para você, que ele foi indiciado por isso, 2 a 4 anos, mais as qualificadoras. Então pode aumentar 1/3 essa pena. Culposo, desculpa, eu falei culposo, desculpe. Vamos corrigindo aqui. Culposo, doloso é muito mais grave de acordo com a polícia. Claro que os dois casos são, mas aqui ele está sendo indiciado por homicídio culposo, quando diz que não há intenção de matar. E agora, é claro, 2 a 4 anos, mais essas qualificadoras, majorado e tudo mais, fugiu do local. Agora temos que aguardar para ver o que a promotoria vai entender, porque é uma peça. Ali o delegado manda lá para o promotor, ele vai verificar se está tudo certo, se ele vai aumentar isso ou não, essa pena, a culpabilidade desse motorista irresponsável, encaminha para o juiz, para o judiciário, que eles vão verificar e vão marcar possivelmente uma data de um júri aí, e a gente vai acompanhar esse caso para você. Imagine vocês, gente, aí passa um mês, a família do Noah certamente está acompanhando a Cidade Alerta e fica sabendo desse caso, desse indiciamento. Claro que eles queriam muito mais, mas infelizmente, de repente, você, mas não dá para colocar mais coisa aí nas costas desse homem? É o que diz a lei, minha gente. O juiz, o delegado, todo mundo trabalha de acordo com o que diz a lei. Nada mais, nada menos. E nem pode, porque se colocar ali um dia a mais de cadeia, eles tiram, porque é o que está previsto no nosso Código Penal, tá certo? Trouxemos as informações para você desse caso e quero dizer e reafirmar que o Cidade Alerta continua de olho aqui nessa história do pequeno Noah. Eu lembro que a época, quando ele foi atropelado aqui na nossa cidade, gerou uma grande comoção e nós temos reportagem, acompanhamos, o nosso Rafael dos Anjos conversou inclusive com o pai, com a mãe do pequeno, e foi realmente um momento muito marcante aqui já da minha presença acompanhando a Cidade Alerta, que a gente não esquece, principalmente quando envolve criança inocente, que estava ali com a família, coloca o pé na rua e é atropelado por uma van, gente. E o motorista, no primeiro momento, nega. E aí começa a cutucar, começa a mexer, e começa a aparecer um monte de coisa podre, não tem habilitação, não tem nada, então tá tudo errado, né? Tudo errado, infelizmente. Mas a gente aguarda o desfecho desse caso também aqui agora, lá na Justiça. Aí a gente vai ter o resultado de júri, quando vai ser, o que vai acontecer, os próximos passos. É claro que vai demorar. Geralmente o delegado tem um mês para fechar o inquérito. Concluiu, agora a promotoria que é a bola da vez, certo?